Então, o tema de hoje, vigas, mais especificamente os esforços internos. Antes da gente falar dos esforços internos, vamos entender primeiro o que é uma viga. Imagina aqui que eu tenho certa edificação, né? Um certo prédio. Deixa eu florear aqui com uma porta e algumas janelas para a gente situar melhor. E aí nesse prédio eu vou representar de forma bem simplificada o que seria os elementos estruturais. Então eu tenho alguns elementos que ficam na vertical. Esses elementos geralmente na vertical, né? São os pilares. Tenho também alguns elementos que ficam na horizontal. Esses elementos que ficam na horizontal, que no caso seriam as nossas vigas. Então, são esses elementos, as vigas que a gente vai analisar. A gente está começando ainda na disciplina de isostática, mas mais para frente mais para frente em outras disciplinas, né? A gente vai analisar esse conjunto e aí quando eu estou analisando tanto os pilares quanto as vigas nas duas direções, a gente diz que é um modelo chamado de pórtico espacial. No caso aí eu tenho elemento nas três direções. Tenho na vertical, tenho na horizontal nesse sentido e também tenho na horizontal nesse sentido. Eventualmente, isso a gente vai ver aqui na disciplina de isostática também, eu tenho o que a gente chama de pórtico plano. No caso aí do pórtico plano, eu só tenho um plano vertical, no caso pode ser essa fachada daqui ou essa fachada, e aí eu tenho alguns elementos na horizontal e alguns elementos na vertical. Ou de repente até alguns elementos inclinados. Nesse caso aqui poderia ser as escadas, por exemplo. Então, pórtico espacial seriam todos os elementos, pórtico plano, analisando só um plano vertical. E aí a gente vem para as vigas, que no caso é uma simplificação aqui do pórtico plano. Nas vigas a gente não analisa os elementos verticais, a gente vai analisar somente esses que estão aqui na horizontal, ou eventualmente inclinado. Também a gente tem vigas inclinadas. Então, tomando como exemplo essa viga daqui de cima, eu representaria ela como uma simples linha e os pilares aqui eu vou representar como se fossem apoios. Os apoios que a gente já discutiu aí em algumas aulas passadas. Essa viga, eventualmente, deixa eu representar as vigas que estão aqui também na nossa direção. Não necessariamente na extremidade da viga eu tenho um pilar. Então eu posso aqui, por exemplo, ter uma viga que está passando nesse sentido. E aí nessa viga que a gente está analisando, que é essa viga aqui de cima, eu teria, por exemplo, uma carga distribuída, que eu posso dizer que é o peso próprio, né, dessa minha viga, que está aí ao longo de todo o seu comprimento. E essa outra viga aqui, como ela não tem nenhum pilar embaixo, a nossa viga que a gente está analisando serve como apoio para ela. E aí, no caso, ela vai entrar aqui como se fosse uma carga concentrada. Então, nessa minha viga eu posso ter carga distribuída ao longo do comprimento, como também eu posso ter, eventualmente, algumas cargas concentradas. Além disso, nesse meu prédio, eu posso ter aqui em cima um telhado, digamos, né, que tem um certo caimento. E aí, na parede desse meu telhado, analisando aqui a minha mesma viga de referência, eu poderia considerar que essa minha carga aí, dessas minhas paredes que vão suportar meu telhado, seria uma carga que a gente chama de uniformemente distribuída, que tem aí esse formato triangular. Eventualmente, essa minha fachada pode ser mais chique, e aí eu posso ter alguma coisa parecida com isso, né? Digamos que aqui é o condomínio onda, e aí o arquiteto decidiu fazer a fachada com formato de onda. Desse mesmo jeito eu teria aqui uma carga distribuída, só que um pouco mais complexa do que a do peso próprio, que é uniformemente distribuída, e a do telhado aqui, que é uniformemente variada. Também eu poderia representar isso daqui como se fosse
um carregamento, só que dessa vez um pouco mais complicado. Isso a gente vai ver mais para frente também. As cargas distribuídas, uniformemente distribuída, uniformemente variada e esse tipo de caso aqui. Aproveitando o desenho, aqui já falei isostática que a gente vai ver vigas e pórtico plano, e mais para frente a gente vai discutir também alguns conceitos de pórtico espacial. E aí eu tenho outro tipo de estrutura que também aparece nessa figura, que no caso seriam as grelhas. Só relembrando aí o pórtico espacial, eu estou analisando todos os meus elementos em conjunto, nas 3 direções. No caso do pórtico plano, eu só tomo um plano vertical para fazer análise, tipo essa fachada direita, essa fachada frontal. No caso das vigas, eu só analiso uma linha contínua. E no caso das grelhas, eu vou analisar também um plano, mas diferente do pórtico plano, que é um plano vertical. No caso das grelhas, eu vou analisar um plano horizontal, que eu poderia dizer, por exemplo, que essas vigas daqui de cima estão compondo aí o meu modelo de grelha. Então, vigas, basicamente isso. E aí agora sobre os esforços internos, considere aí que eu tenho um elemento de viga, que mais para frente a gente vai ver que pode ser um elemento de qualquer coisa, que está sujeito a vários carregamentos aplicados, e considerando que esses carregamentos já estão equilibrados, ou seja, né, eles obedecem às equações de equilíbrio, somatório força horizontal, vertical e momento iguais a zero, eventualmente se a gente seccionar esse elemento aqui, por exemplo, a gente vai ver que se antes eu estava obedecendo as equações de equilíbrio, agora eu não estou mais obedecendo. Esse não obedece, esse também não obedece. Para que eu volte a obedecer é que surgem os meus esforços internos. No caso aí, os esforços internos, deixa eu pegar aqui um da viga, como eu tenho que obedecer essas 3 equações de equilíbrio, eu tenho um esforço associado a cada uma das equações, força horizontal, vertical e momento. Então isso aqui era um apagador, há um tempo atrás, mas hoje serve aí para representar a deformação de alguns elementos. No assunto treliço a gente já discutiu o que seria o esforço normal, então considere que esse meu elemento tem alguns quadrinhos aqui para ajudar a visualizar a deformação. No caso do esforço normal, a gente discutiu algumas vezes que são os esforços que estão atuando aqui na direção do eixo do meu elemento. E a gente já viu que ele pode ser de compressão, se tender a diminuir a dimensão do meu elemento, ou ele pode ser de tração, se tender a aumentar a dimensão do meu elemento. A gente tem aqui também agora 2 esforços novos, que no caso é o momento fletor e o esforço cortante. Eu vou aproveitar essa vista aqui para demonstrar o momento fletor também. O momento fletor, ele vai, o próprio nome já diz, né? Vai flexionar o elemento. Então eu tenho a possibilidade de ter esse movimento, estou provocando aí a flexão, ou ainda esse movimento. O destaque que eu faço aqui é que quando eu provoco a flexão, eu tenho as fibras daqui desse lado, elas estão se aproximando como se fosse não, né? De fato é um efeito de compressão, e aqui em cima elas estão se afastando, tal qual o efeito da tração. Em relação ao cisalhamento, vou tomar essa outra face aqui, também tem um quadrado desenhado, poderia ser dessa maneira, mas aqui fica mais fácil de visualizar. No caso do esforço cortante, eu tenho que uma seção ela desliza em relação à outra, ou seja, eu tenho uma força que está eventualmente indo para cima e a outra força eventualmente indo para baixo, e aí eu tenho a tendência de uma seção deslizar em torno da outra, e aí percebam que essas duas faces aqui elas permanecem ainda na vertical, só que essa daqui, que a priori está na horizontal, elas passam agora a ser inclinadas. Então basicamente esses são os esforços internos que estão atuando na viga: esforço normal, esforço cortante e momento fletor. E aí estabelecendo aqui uma regra, que a gente chama de convenção, né? Convenção de sinais, para esses esforços, representando aqui alguns elementos a priori indeformados, daqui a pouquinho vocês vão entender porquê.
Aqui eu tenho o esforço normal. Aqui eu tenho o esforço cortante. E aqui eu tenho o momento fletor. Em relação ao esforço normal, a gente já sabe que ele pode, tentar aumentar o elemento ou diminuir a dimensão do elemento. Se tender a aumentar, a gente diz que o esforço normal é positivo. Se tender a diminuir o elemento, a gente diz que o esforço normal é negativo. Então, normal positivo, e aqui eu tenho normal negativo. Em relação ao esforço cortante, a gente já viu também que é uma face que desliza em relação a outra face. Então, eu posso ter esse efeito aqui, ou esse. Nesse caso aqui, essa face subiu, essa face desceu. Nesse outro aqui, a face desceu, essa face subiu. Se o efeito que ocorrer foi esse daqui, a gente diz que o esforço cortante é positivo. Se for esse, seria negativo. Representando o esforço cortante, aqui eu teria uma força subindo, aqui eu teria uma força descendo. Aqui o contrário, uma força descendo e aqui uma força subindo do lado da direita. Só voltando aqui rapidinho, destacar que o normal ele atua na direção do eixo longitudinal, enquanto que o cortante sempre atua perpendicularmente aqui à posição do eixo longitudinal. Também em relação ao momento fletor, a gente já viu que o efeito é sempre provocar uma flexão. Então eu posso ter tanto esse efeito como esse efeito aqui. Se a deformação for algo parecido com isso, a gente diz que o momento fletor é positivo. Se for algo parecido com isso, a gente diz que o momento fletor é negativo. Leia-se aí se provocar tração na parte de baixo é positivo, se provocar tração na parte de cima seria negativo. E aqui eu tenho os efeitos do momento que pode estar provocando essa deformação ou que pode estar provocando essa deformação de cá. Em relação ao momento fletor, a gente tem a convenção do sinal, Se estiver analisando pelo lado esquerdo, a gente diz que usa a regra da mão esquerda, pelo lado da direita, a gente utilizaria a regra da mão direita. Se o polegar porventura estiver saindo, eu tenho um esforço positivo. Se o polegar estiver entrando, a gente diz que o esforço é negativo. Então aqui eu tenho momento fletor positivo, direita mão direita, esquerda mão esquerda, e aqui eu tenho o polegar saindo e o sentido do momento seria esse daqui. Resumindo aí esses meus esforços, analisando direita e esquerda, representando aqui primeiro os positivos, pelo lado da esquerda o esforço normal é positivo se estiver saindo do elemento, mesma coisa para a direita também, positivo se estiver saindo. Em relação ao esforço cortante, se eu analiso para a esquerda, se estiver para cima da cortante positivo, se estiver para baixo da cortante positivo, pela direita. Em relação ao momento fletor, lado esquerdo, mão esquerda, então isso aqui seria o sentido do momento positivo, lado direita, mão direita, então esse aqui seria o sentido do momento positivo. Em relação aos valores negativos, esforço normal, se eu analiso pela esquerda, eu tenho a força entrando no meu elemento, pela direita a mesma coisa também. Se estiver entrando no elemento, eu digo que é compressão. As forças estão fazendo isso daqui. Em relação ao esforço cortante, se eu analiso pela esquerda, quem dá cortante negativo são as forças que estão atuando para baixo. Se eu analiso pelo lado da direita, as forças atuando para cima é que dão cortante negativo. Em relação ao momento fletor, lado esquerdo, mão esquerda, lado direito, mão direita, só que agora eu teria que ter o meu polegar entrando. Então eu teria esse daqui, seria o sentido do giro do momento fletor negativo, lado direito, mão direita, esse daqui seria o sentido do momento fletor negativo. Então aqui eu tenho, posso analisar pelo lado da esquerda ou eu posso analisar pelo lado da direita. Convenção dos sinais dos esforços internos.